Beleza. Leis científicas. O que Kepler quis dizer com leis, né? Na verdade, o conceito de lei já existia, né? Não é aquela lei lá do direito, não, tá? Dos advogados. São outras leis. São leis científicas. As leis científicas, elas são regras com base em algum fenômeno, em alguma coisa que você observou com regularidade. Ou seja, eu vi isso, repetiu. Beleza, dá pra fazer uma lei em cima disso. Por exemplo, toda vez que o celular escorrega da mão, ele cai no chão, né? E aí isso repete várias vezes. Isso é uma lei. Existe uma lei para explicar isso, que eu não vou dar spoiler agora. Nesse caso, as leis de Kepler vão dar uma precisa descrição cinemática, ou seja, de movimento, do nosso sistema solar. Então essa história dos planetas girando em torno do Sol é tudo baseado nas leis que Kepler trouxe, beleza? Inclusive fala das órbitas. Bom, quais são essas leis de Kepler? Nós temos três. A primeira é a lei das órbitas elípticas. Mas antes de tudo, como que ele fez isso? Tudo baseado em cálculo. Lembrando que ele era astrólogo, né? Astrônomo, aliás. Que astrólogo é quem estuda signo. Na opinião da ciência é mentira, né? Mas enfim. Astrônomo. Estudava os astros, né? Ele tentava fazer cálculos de posição do Sol, posição da Terra. E aí ele elaborou umas leis das órbitas. Outra lei é a lei das áreas, ou seja, ele calculava a área, igual matemática mesmo, de espaço que ficava entre os corpos celestes. E a lei dos períodos, que era justamente essas voltas que os planetas davam. Vamos falar de uma por uma para ficar mais fácil. A primeira lei, a lei das órbitas. Bom, na lei das órbitas elípticas, Kepler constatou que as órbitas têm um formato de elipse, não circular, né? Elipse seria meio assim. Antes, acreditava-se justamente o contrário, que era circular, algo mais parecido com isso. Kepler ele realizou muitos cálculos para fazer isso. Ele não tirou da cabeça dele e falou assim, eu vou fazer uma lei. Não. Ele fez alguns cálculos que ele viu como Marte fazia, como era a elipse de Marte, né, o movimento dela, matematicamente. Né, e ele conseguiu fazer uma trajetória, mais ou menos, de acordo com a posição do Sol. Então, por exemplo, a lei de Kepler trouxe a ideia de que... O celular, o telefone tocando aqui. A lei de Kepler trouxe essa ideia de que, olha só, tem uma órbita da Terra que sai de um ponto e dá uma volta completa até outro ponto. Tudo baseado em cálculos, tá bom, gente? Bom, a segunda lei já diz sobre áreas. Lembra a área? A área é aquele espaço, né, que fica entre as linhas, né, na matemática, que são os vértices, etc. Bom, a segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Baseado nos cálculos, ele elaborou matematicamente, ou seja, com cálculos, a explicação para a área, quantidade de espaço que forma entre os corpos. Então, vamos ver aqui rapidão no exemplo. Ó. Se um determinado planeta está aqui e depois ele vai até esse ponto, esse espaço que ficou é a área. Baseado nesses cálculos de área, ele consegue ver que um determinado ponto é menor que o outro. Ou seja, não é um círculo perfeito. Entende a sacada? Se eu fazer um círculo perfeito e ver áreas, partir ele, bom, não é um círculo perfeito, mas faz de conta que é. Essa área, a área 1, né, a área 2, etc., outra área, vão ter tamanhos iguais. E na elipse não. Algumas áreas são de tamanho diferente. Então ele consegue ver o raio do vetor. Nesse caso o raio é imaginário, tá? Ele não fez uma linha de verdade. E ele vê que tem áreas iguais em tempos iguais. Esse raio é esse traçado aqui, ó. Tá? Esse traçado mais... Vou fazer de outra cor para ficar mais... Aliás, vou apagar. Vou apagar esses raios aqui. Para mostrar com vocês em azul. Fica mais fácil. O raio é justamente esse risco aqui. O caminho. Esse caminho ele tem, às vezes, tamanhos iguais, ó. Nesse lado, na área 1, ele tem raios iguais. E aqui a mesma coisa, ó. Tem raios iguais. Na área 2. E aí ele consegue concluir que em alguns pontos os planetas têm maior velocidade, enquanto outros eles têm menos velocidade. Onde tem maior velocidade? Quando ele está perto do Sol.
Onde ele tem menor velocidade? Quando ele está a maior distância. Porque quando ele vem... Vou apagar de novo. Essa figura dá para usar muitos exemplos. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Apagar o círculo nada perfeito, né? Beleza. Como que ele vai observar que um lado tem mais velocidade e outro não? Ora, aqui nessa área vai ser maior, porque ó, o tempo... Aliás, o espaço é menor. A velocidade é maior aqui porque ele está na ponta da elipse. E aqui, a velocidade mais distante do Sol demora mais. Até ele vir aqui, até completar a volta, demora. Isso ele observou, baseado nas leis das áreas. Okay? Na área 1, velocidade maior. Na área 2, velocidade menor. Na terceira lei, é a lei dos períodos. Nessa lei, ele vai ter uma relação de diferentes velocidades dos planetas ao longo das suas órbitas. E, claro, a geometria delas. Aqui ele vai explicar a diferença de velocidade, sugerindo a influência do magnetismo, como se fosse tivesse uma força eletromagnética que fizesse com que esse raio mínimo, ou a área 1, né, esse aqui, ó, tivesse uma força magnética que fizesse a Terra movimentar com mais velocidade. E aqui uma outra força que tinha uma força menor por estar distante, etc. Essa hipótese de magnetismo ela foi derrubada no futuro. Mas ele conseguiu identificar que a volta completa ao Sol, que é o período, pode ser dividido pela distância média da área do Sol. O que isso quer dizer, meu amiguinho? Deixa eu apagar aqui. Acho que é mais fácil. Pronto. O que isso quer dizer? Opa, fazendo um monte de coisa aqui que não é pra fazer. Bom, isso mostra que esse período de revolução, essa volta dela ao quadrado, então toda essa volta que eles chamam de T, tudo isso aqui é o T. Se eu elevar ao quadrado, multiplicar por ele mesmo, e dividir pelo raio elevado a 3, ou seja, o raio vezes 3, ou seja, 1, 2, 3, eu vou ter uma constante em períodos, ou seja, vou encontrar um padrão de períodos. Vou mostrar a resposta para isso e esclarecimentos no próximo slide. Beleza? Espero lá.